Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e estou com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, estamos todos reunidos hoje para contar alguns causos para vocês. Ah, o folk horror. Eu nem sei falar direito esse tema. Focorro. Mas esse é o tema de hoje. É um tema que a gente já queria fazer há um bom tempo, porque a gente gosta bastante. Bastante, só tem filmão. E aí chegou a oportunidade, não é mesmo? E estamos aqui hoje para falar sobre isso. Mas antes, você sabe, a gente tem um Apoia-se. apoia.se/Abominável Podcast. Esse é o número. Esse é o link. Esse é o site. Para você entrar e contribuir, tem 3 categorias lá. Você escolhe, você fica feliz, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz e tá tudo certo. E lembrando que quem já está apoiando lá na categoria 3, a categoria que dá direito a um episódio extra que vai sair agora no final do mês. Já estamos com o tema fermentando aí, né? Dia 30 agora, acaba no dia 30 esse mês, Dia né? 30, é. Já Meu aniversário, inclusive. Olha só, pra comemorar. Então, dê este presente para a Dani Taranha. Mas é isso, então apoia.se/Abominável Podcast. É o seguinte, folk horror. Temos muitos filmes legais. Mas aí, pra começar, vamos... Uma introdução. Tá bom, acho válido. Por favor, Rodrigo, fale. Que muita gente acaba se confundindo, achando que é, sei lá, com monstro, lendas, assim, já é o folclore. Mais ou menos. Normalmente, os filmes de folk horror, eles possuem umas características, assim, bem comuns, né? Entre eles, que é um cenário rural, normalmente, uma ênfase em algum poder sinistro da paisagem rural, ali, alguma coisa natural, né? Paisagem natural, ali, alguma coisa que tem naquele lugar que vem da terra, né? Uma coisa da natureza, da cultura, uma coisa folclórica mesmo. E ele tem uma preocupação com as possibilidades daquele confronto do ser, né, da pessoa, da ciência ou da cidade grande com os modos de vida daquele povoado ali onde ele vai parar. E normalmente esse é o foco das narrativas. A gente vai ver isso muito, muito incomum nesse tipo de filme, tipo O Homem de Palha, que é o policial que vai lá investigar o desaparecimento da menininha e se depara com aquele povoado estranho. A gente tem Midsommar, que é os caras que vão lá fazer um trabalho, né, de antropologia e acaba encontrando coisas sinistras ali naquele povoado. Né? E normalmente, a parte que a gente mais gosta, eu acho, o perigo principal aqui é o sacrifício humano. Um grande, assim, um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, é que sempre é uma festa, né? Daquela que envolve sempre ali uma grande festa. Sempre uma grande festa. Tem comida, tem dança, tem música e sacrifício humano. Isso normalmente está envolvido nesse tipo de história. E eles têm esse foco principal ali no folclore, né? Por isso que vem do folk horror. Não necessariamente que seja alguma coisa que existe, né? Uma coisa folclórica da cultura que a gente já tem ali, pode ser alguma coisa inventada ali para a história, isso tanto faz. Né? E aí a gente tem uma trinca de filmes ali que são considerados os marcos fundamentais, né, do folk horror, que é o Caçador de Bruxas, com o nosso querido Vincent Price, lá de 1968, uma belezura de filme. O Estigma de Satanás, que eu desafio vocês a me trazer um nome melhor do que esse. Não existe. Né? Que é o The Blood on Satan's Claw. Olha, que também em inglês tem um baita do nome. Também em inglês é muito bom. O Sangue na Garra de Satã, de 1971. E O Homem de Palha, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que é lá de 1973. E todos eles giram em torno disso, né? De um estrangeiro, uma pessoa que chega naquele lugar ali e acaba se deparando com um povoado, um grupo de pessoas, uma seita, uma religião, né, que vai colocar ele em perigo. Lembrando que O Homem de Palha tem um remake de 2006 com Nicolas Cage. Pra que lembrar disso, gente? Pra quê? Eu
Eu achei importante trazer essa informação, Rodrigo. Pra que lembrar disso, gente? Achei importante trazer essa informação. O público às vezes não sabe, entendeu? A gente tem que avisar. Avisar, eu fico alerta, né? Quando a gente fala do Homem de Palha, do Wicker Man, é o de 72. Esse aqui você pode descartar tranquilo. Um dia eu vou defender esse filme na hora da discórdia. Declarações ousadas, hein? Uma curiosidade também que o Homem de Palha, ele tem meio que uma continuação espiritual que se chama A Árvore de Palha, lá de 2011. Que por que é uma continuação espiritual? Porque ele é baseado numa história do mesmo autor, dirigido pelo mesmo diretor, e também conta com a presença do Christopher Lee. Bom, essas foram as menções honrosas. Mais explicado que isso, impossível. Vamos agora então para as nossas dicas. Eu vou começar com um filme recente de 2024, que tá na lista de um dos veículos importantíssimos mundiais de entretenimento, como um dos melhores folk horrors dos últimos tempos. Estou falando de um filme chamado Exhuma, que eu não sei se é assim que pronuncia, dá teus pulos. Se escreve Exhuma. E do que se trata este filme? São dois caras, dois xamãs, eles estão acostumados a fazer rituais de proteção espiritual, e aí eles são chamados por uma família rica para tentar entender uma estranha doença ou fenômeno que atormenta um bebê recém-nascido. E aí eles começam a fazer o quê? Cavar sepulturas, e eu não vou mais me alongar, porque senão eu vou entregar toda a história do filme. Só digo pra vocês que tem a ver com espírito vingativo e uma criatura, uma entidade que eu olhei e falei, rapaz, pode ter isso no filme? E aí vai que vai. Não, ele chega a ter um ponto ali que vira um negócio... Mas essa bizarrice eu achei muito interessante, porque ele realmente abraça aquilo como verdade. É muito bem feito, tem um roteiro bem amarradinho, os atores são ótimos. E convido a assistir, não sei aonde está, vão ter que procurar. Mas a primeira dica é Exhuma, filme de 2024. O seu, Rô, qual que é? Eu vou falar de um filme aqui de 2019, que chama-se... É um filme indonésio, né? Já que a gente começou lá para lá da Ásia ali, vamos trazer uns filmes diferentes para os nossos ouvintes, é que a gente não fica só ali na produção americana ali. É um filme de terror indonésio, mas que ele é produção em conjunto, né, da Indonésia com a Coreia do Sul. Então, esse que eu falei é da Coreia do Sul. É Coreia do Sul. Esse aqui já é uma parceria entre Coreia do Sul e Indonésia, com algumas ajudinhas ali dos americanos. Esse se chama Impetigore, Herança Maldita. O filme conta a história de duas amigas, né, que possuem uma vida difícil, né? Elas estão sem grana, estão dividindo um pequeno apartamento ali, elas fazem o que podem, né? Elas trabalham ali, se eu não me engano, na costura e tal, e elas estão passando dificuldades até que uma delas recebe um casarão numa área remota, né? Um casarão que pertenceu à família dela. E ela descobre que ela recebeu esse casarão e resolve ir com a amiga conhecer lá, né, para receber essa herança e ver o que dá para fazer, né, se elas vão conseguir ficar lá, vender, ver o estado da propriedade. Só que conforme elas vão chegando ali naquele lugar, a gente vai começando a sentir que tem um clima meio estranho, né? As pessoas não recebem elas muito bem e tal. Chegando lá, elas começam a investigar, começam a encontrar pessoas, aquela coisa, todo aquele processo, né, da descoberta, né, que a gente tem em outros tipos de filmes de folk horror. E ela descobre que a família dela é amaldiçoada. Na verdade, não é a família dela que é amaldiçoada, né? A vila é amaldiçoada e os habitantes precisavam sacrificar 3 meninas para acabar com essa maldição. E essa maldição faz com que os bebês ali na região nasçam sem pele. Isso é uma condição que existe mesmo, né? E é da onde vem até o nome do Impetigore aqui. E aí o filme desenrola. Meus amigos, esse filme é sangrento, violento, esquisito. Ele tem um climão tenso, assim, e ele usa em alguns momentos uns jogos de sombra, assim, que aqueles... É muito comum na Ásia, aquele tipo de... Eles chamam de teatro de sombras, não sei se vocês já viram,
que eles usam uns bonequinhos recortados assim, né, contra a luz para contar a história numa tela, numa parede assim. E esse filme tem esses elementos. É uma aldeia bem ferrada, assim, né? Bem remota, todo mundo... Essa maldição que vem acometendo a vila durante muito tempo acabou com o lugar, né? Esse casarão é totalmente sinistro e abandonado, assim. O filme é muito bonito. Para quem gosta de lugares... Esse tipo de lugares abandonados, assim, essa coisa mais... Quando a natureza já começou a tomar conta, assim. Eu gosto bastante disso. Sigo várias pessoas no Instagram que postam essas fotos, assim. É muito bonito. É muito sangrento e é muito esquisito. Ele tem bastante reviravolta, assim, né? Você vai descobrindo a história e as coisas que vão acontecendo junto com a personagem. E isso é interessante porque você fica... Primeiro, pô, a mina chegou né, só para receber uma herança. O que tá acontecendo, gente? Vocês nem conhecem. Aí você vai cada momento vai botando um pingo no i ali até que você consiga juntar todas as peças e formar o cenário todo. É um filmaço. Gosto bastante. Em Pertigor. E se eu não me engano ele tá disponível no Star Plus. Pelo menos eu vi alguma coisa aqui procurando no Google que estava. Não sei se ainda está, mas vale a pena dar uma olhada em Pertigor de 2019. Meu próximo filme é um filme tailandês que eu gosto muito, porque eu não tava dando nada. Tava até um pouco irritada, na verdade. Mas depois, bicho, me deu um medinho. Tô falando de A Medium, filme de 2022, que mostra uma equipe de documentaristas, né, que falam. Que eles viajam para uma parte nordeste da Tailândia para registrar a vida de uma médium local. E aí, a gente tem Bayan, que é uma divindade local ali, que eles adoram e tal. O Bayan é um deus ancestral. E ele possui mulheres na família de Nin. Assim, se você parar pra pensar, é uma família fadada a se lascar a vida inteira, porque esse deus ancestral vai possuindo cada geração, né? É um puta saco você nascer nessa família. Um puta saco. Você não pode escolher ter outra profissão? Essa minha indignação tem... ponto. Colocadas aqui as suas indignações, Vamos seguir aqui. Tem uma mocinha dessa família que não quer ser médium. Exatamente isso que eu falei. A mãe foi, a avó foi, a bisavó, Por que eu tenho que ser? Não quero. Quero fazer outra coisa da minha vida. Ela se volta pro cristianismo. E aí, o espírito tá ali com a Nin e ele quer passar para alguém da família. E depois disso, a sobrinha da mulher da Nin começa a exibir uns comportamentos esquisitos. Aí ela pensa, bom, tô achando que Bayan quer entrar em Mink, que é minha sobrinha, ao invés de Noi, que é a minha irmã, e vamos ver se é isso aqui. Vou ver o que vai acontecer. Porém, a Noi, que é essa moça que renunciou o cargo de médium, ela não quer deixar a irmã realizar uma cerimônia de aceitação para o espírito entrar na Mink. Sabe por quê? Porque a Mink é filha dela. Deu para entender? Acho que deu, né? E aí vem a treta. Porque, primeiro, a treta de família, né? Que a Nin fala, Noi, já que você não quer o Baiwan, você vai ter que ceder a sua filha, a Mink. E a Noi fala, nem a pau Juvenal. Eu não quero Bayan e não vou deixar você passar Bayan pra minha filha Mink. Aí começa a treta de família. Fora isso, eles começam a perceber que Bayan, meus amores, não é bem assim uma entidade positiva, não é mesmo? Não é assim, sei lá, uma pessoa legal, né? Uma entidade bacana pra se ter por perto. Dentro de você, no caso. E aí tem todo o desenrolar da história. Essa primeira parte, que é essa parte que eu falei pra vocês, dessa treta de família e tal, você fala, jura, meu? Dá até meio que você fica, tá, beleza, acho que eu já vi isso antes e tal. A hora que vai desenrolando pra esse lado que eu falei pra vocês aí, que o baiano é bem baiano, é bem legal, aí o negócio fica feio. Vai pra um lado, meus amigos, eu acho um baita filme. Amo filme asiático. E esse aqui é outro exemplar bem interessante. E vale a pena ser visto. A última vez que eu olhei, ele tava na Netflix. Eu não sei onde ele tá agora.
Tá no Prime, se eu não me engano. Tá no Prime? Deem uma olhada, eu acho que esse tá mais fácil de achar que o outro. Achei médium. E o próximo filme, Rodrigo? Depois dessa piada ótima que a gente tava aguardando. Tava aguardando, tava esperando você me dar uma deixa aí, eu não vinha. Você tava torcendo pra isso acontecer? Eu vou falar de um filme de 2010 chamado Morte Negra, Black Death, que ele é uma coprodução entre a Alemanha e Reino Unido. Direção do meu querido diretor, que ninguém conhece, que fez 4 filmes e merecia ter mais trabalhos aí divulgados, que é o Christopher Smith. Já comentei ele aqui, que ele fez o Triângulo do Medo, Plataforma do Medo, e ele fez um recentemente de um padre, o cara que vai investigar a morte de um padre, eu esqueci o nome desse filme. Vale a pena dar uma olhada nos filmes desse cara. E aqui a gente tem um baita de um elenco. Ed Redmayne, Xambin, né, do queijinho do coração. Xambin, Ed Redmayne, David Warner, que eu acho que tá numa dessas séries que fez sucesso pouco tempo atrás aí. E do que se trata esse filme? Esse filme se passa ali na Idade Média, né, na época da Peste Negra, durante um dos principais períodos como que diria assim, da época que tava pegando mesmo. O bicho tava pegando mesmo ali na Europa, já tava, não era no comecinho, ela já tava bem espalhada ali, já tava matando geral. E aí a gente conhece o personagem do Ed Redmayne, que é um monge chamado Osmond. Ele tá isolado num mosteiro esperando, né, como a gente fez durante a pandemia, tá em isolamento ali para não ficar doente. E ele tem uma amiga, a Avril, que mora na cidadezinha ali, não tem esse benefício de poder se isolar, né, num castelo. E ele fala para ela ir se esconder, né, fugir para a floresta ali, ficar isolada na floresta, longe da cidadezinha, para que ela não se contamine. E ele fala para ela esperar ele num lugar lá que tem uma cruz de pedra, durante 7 dias, na manhã, que se ele conseguir, ele vai encontrar ela. E aí ele sai, né, vai tentar encontrar ela, e no meio do caminho ele encontra um grupo de cavaleiros, que é liderado pelo personagem do Xambin, que estão precisando de um guia para levar eles até um outro vilarejo ali perto, onde misteriosamente ninguém se contaminou. E aí eles vão investigar o que está rolando, e aí juntam essas duas histórias, eles se cruzam ali e a gente vai descobrir como que esses caras estão, qual é a missão deles e como esse vilarejo está se protegendo, né? Como eles não ficaram doentes e como o monge e a amiga dele vão se envolver com tudo isso. É um baita de um filme, ele tem um climão esquisito, opressivo, assim, ele é bem... aquele estilo Idade Média sujo, sabe? Bem esfumaçado, com todo mundo parece que tá uns 6 meses sem tomar banho, assim. É um filme bem bacana, se eu não me engano, ele estava no Prime Video. Eu não vou poder falar muito mais, porque ele tem um roteiro bem enxuto, assim, né? Tem a descoberta, acontece ali já na meiota do filme, então não quero contar para não estragar a surpresa. Vale a pena vocês darem uma procurada. A Morte Negra. Na verdade não é A Morte, é Morte Negra. É filme de 2010. Muito que bem. Eu agora vou falar de um filme que eu fui assistir pela atriz, porque eu gosto muito dela. Ela que é a atriz de Lamb, que também é um folk horror, um folk horror, sim. Podemos dizer Lamb de 2021, aquele filme da ovelhinha, né? É uma ovelhinha, é um cordeirinho. Coisa mais bonitinha. Cara, esse filme, ele é bem perturbador. Segundo Paula Feb, que nós já entrevistamos aqui, esse filme é sobre mãe de pet. Pode crer. Mas a atriz que faz esse filme é a Noomi Rapace. E eu gosto muito dela. Ela também fez uma série... Constelação, se eu não me engano é o nome da série, que saiu acho que ano passado. É bem legal, infelizmente não vai ter uma segunda temporada, foi só essa primeira, mas vale muito a pena ser vista, viu? Eu acho que é Apple TV Plus, Constelação é o nome. Enfim, tudo isso pra dizer que ela fez um filme chamado You Won't Be Alone em 2022. E, deixa eu ver o nome dele em português. Eu não sei o nome dele em português. Será que é isso o nome dele em português? Você nunca estará sozinho. Bom, pode ser. E eu fui assistir esse filme. Aí você me pergunta, tá, você falou de Lamb que você achou legal. Você falou de Constelação com ela que você achou legal. Esse filme é bom? Eu acho ele o mais fraquinho dessas 3 indicações envolvendo essa atriz.
Porém, se você curte o trabalho dela e curte esse tema, eu acho que você pode curtir esse filme. Se passa num vilarejo isolado ali na Macedônia do século XIX. Veja você. O filme mostra uma jovem que é raptada e transformada em bruxa por um espírito ancestral. Aí, essa jovem bruxa acaba acidentalmente matando ali um camponês dessa vila mais próxima. Em seguida, assume a forma de sua vítima para viver a vida na pele da outra pessoa, entendeu? E ela continua fazendo isso, ela vai meio que trocando de corpo para entender como as pessoas vivem, entender o que significa ser humano. Usa, evidentemente, essa questão da bruxaria e tal para explorar temas feministas, né? Porque grande parte do filme fala sobre metamorfose e identidade, tendo em vista tudo essa sinopse que eu passei para vocês. Tem uma fotografia bem bonita, a atuação é incrível, essa atriz realmente ela é maravilhosa. O filme em si, eu acho que ele tem um problema de ritmo, mas a história é interessante e eu acho que vale a pena vocês perderem um tempinho para assistir You Won't Be Alone, de 2022. Que eu vi aqui se chama Você Não Estará Só, aqui no Brasil. Essa atriz é muito boa, ela fez Alien Covenant, ela fez Prometheus. Ela fez aquele que era uma trilogia que no final só saiu um filme só do... Putz, é bom demais. Millennium, é a menina que... Millennium, isso. E ela fez senhores, que eu, se fosse vocês, paravam tudo que vocês estavam fazendo e ia assistir. Chama The Trip. Nossa, é um filme de 2021. Esse filme é do caralho. Sim. É de 2021. Cara, ele é um filme meio de ação, suspense, mistério, com um humor sarcástico. A ideia é o seguinte, eles são um casal, essa atriz e outro cara. Eles estão indo para uma cabana com a ideia de terminar o casamento. Isso cada um pensando, tá? Só que como que eles querem terminar esse casamento? Um quer matar o outro. É sensacional esse Muito filme. divertido. Está na Netflix. Divertidíssimo. Tem ação, tem mistério, tem suspense. Cara, é muito legal. Assistam, por favor. The Trip. Antes de você falar o seu último, Rô, vou falar da Darkflix, porque até o dia 27 de abril tá rolando o Fantaspoa na Darkflix. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, ele foi pro ar dia 25, né, de abril. Então ainda está rolando o Fantaspoa dentro da Darkflix Plus. O que é isso? Explicando rapidamente. Fantaspoa é o maior festival de cinema fantástico da América Latina e um dos maiores do mundo. Ele acontece anualmente em Porto Alegre no mês de abril. Porém, como nem todo mundo pode ir para Porto Alegre ver os filmes, a Darkflix Plus tem essa parceria com o festival e ela disponibiliza de graça no seu catálogo alguns filmes para vocês curtirem. O Rodrigo viu vários já, né, Rô? Sempre, todo ano, minha lista de filmes do ano bomba quando tem Darkflix, Fantaspoa na Darkflix. Exato. darkflixplus.com.br. Esse é o site. Você vai entrar lá. Não tem cadastro, não tem nada, você vai fazer. Fez o cadastro, você vai ter acesso ao Fantaspoa de graça. Até o dia 27. Terminou o dia 27? Ai, não quero mais. Vai lá, cancela o seu cadastro. Ah, eu quero. Não cancelou, não aconteceu nada? Vão te cobrar R$ 9,90 por mês. Por quê? Porque depois do Fantaspoa, continua. Quer dizer, depois não. Continua ao mesmo tempo, inclusive. Todo o catálogo da Darkflix Plus de filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Então a Darkflix tem um catálogo gigantesco que tem um custo, R$ 9,90 por mês. Só o Fantaspoa que é de graça. Um cafezinho, né? Que é um café. Você vai pagar um café por mês e vai ter acesso aí a um catálogo gigantesco de filmes e séries de terror. E agora com esse plus, com esse mimo que a Darkflix faz no mês de abril, que é disponibilizar o Fantaspoa de graça para todo mundo até o dia 27. Então aproveitem, meus queridos. E agora sim, Rodrigo, porfa, o seu último filme. Eu vou falar de um filmaço. Todo mundo aqui gosta desse filme. Todo mundo, eu e você, né? Todo mundo aqui, eu e você. Todo mundo, eu e você. Que é um filme do David Bruckner, que dirigiu Hellraiser, né?
o reboot do Hellraiser, dirigiu A Casa Sombria, fez um segmento do VHS, do primeiro, um segmento do Southbound, e esse filme dele de 2017 se chama O Ritual. Cara, isso aqui, esse filme, eu assisti ele sem saber nada e minha cabeça explodiu, assim. Ele tem um desenvolvimento, assim, que é excelente. Mostra aqui que o Dave Bruckner manda muito bem e merece continuar aí bombando, né, e crescendo cada vez mais, né, e vem sendo reconhecido como um baita diretor de terror. Esse filme conta a história de um grupo de amigos, né, que eles são amigos de faculdade, e eles estão sempre juntos, e eles têm um plano de fazer uma viagem, uma trilha, né, numa floresta lá, desses cantos remotos da Europa ali, e eles estão combinando isso e tal, eles saem, vão para uma confraternização ali entre eles, e no meio desse rolê acontece uma tragédia, e um deles acaba falecendo. E isso acaba mudando a vida de todos os outros, né? Eles são muito amigos, né? Muito próximos. Passa-se um tempo, eles prometem, né? Eles resolvem cumprir aquela promessa daquela viagem que eles tinham feito juntos, para fazer como se fosse uma despedida, né? Uma homenagem, né? A um amigo que morreu. E aí eles vão para esse lugar, eles começam a se embrenhar na mata, né? Tem sempre aquele cara que manja, que fala que o sabichão, né? Não, vamos aqui, que vai dar tudo certo. Eles começam a ter alguns conflitos entre eles, né? Porque o grupo acaba sendo muito afetado pela morte do cara, do amigo, né? E aí eles vão se embrenhando na mata e vão encontrando coisas estranhas, até que eles encontram uma das coisas mais legais do cinema de horror dos últimos anos. Assim, é uma bela de uma criatura, não sei como chamar aquilo ali, um ser, né? Um design maravilhoso. E o filme ele vai tomar um rumo que traz ele aqui para essa nossa lista, que eu não vou contar para vocês não perderem as surpresas. Mas é um filme muito bonito visualmente, muito... Eu me envolvi muito com a história dos caras, né? Do caso do amigo e de como eles vão para lá para prestar uma homenagem, para fazer uma coisa legal e acabam se ferrando. Isso é mó triste, assim. Eu acho o filme triste de certa forma. E tem essa coisa que aparece ali na floresta que é simplesmente sensacional. Assim, é um puta de um filme. Tem um elenco legal, assim, não são pessoas muito conhecidas, assim, mas é muito bem conduzido, todo mundo tá funcionando bem ali. Merece a assistida. Eu não sei onde que vocês vão encontrar. Esse filme, na gringa, ele foi produzido pela Netflix, mas aqui no Brasil ele não se encontra na Netflix, até onde eu sei. Mas dá para encontrar na vida. E com isso, a gente fecha esse podcast de hoje. Meus queridos, semana que vem tem mais Abominável Podcast com outros temas de grande importância. Tá todo mundo falando do Pedro Pascal, né? Eu sei que vocês estão falando do Pedro Pascal. Nós vamos falar também, tá bom? Semana que vem a gente fala, tá? Beijo pra vocês. Com esse spoiler. Fica com isso daí. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.